Este é sem dúvida o lugar mais popular para você vir se você quiser o seu cabelo de volta. A indústria de transplante de cabelo de Istambul vale mais de 5 bilhões de reais. E estima-se que mais de 200 mil pessoas por ano vêm aqui na esperança de recuperar seus cabelos. Mas é uma indústria pouco regulamentada. Ninguém sabe exatamente quantas clínicas existem ou quantas operações são feitas. Sadly, I have no idea, and I've been looking at this for over a decade. It is a data black hole. I need a calculator to tell you a number, actually. We are assuming about 1,500, 2,000 operations are made daily basis in Turkey. A indústria explodiu de tamanho na última década, atraindo pacientes de todo o mundo. Mas, à medida que mais homens fazem as malas e voam para a Turquia, será que os padrões médicos estão sendo abandonados em favor do lucro? Hair transplant surgery in many ways has become a market. So people see hair transplant surgery as a commodity. The business of hair transplantation has been very much designed on bums on seats and telling people what they want to hear. And sadly, this is surgery, and in the wrong hands it can be devastating. A maioria dos pacientes em Istambul passam por um procedimento chamado excisão da unidade folicular, ou FUE. Aqui, os aglomerados de folículos pilosos são removidos dos lados e da parte de trás da cabeça e implantados nas áreas onde está a perda de cabelo. Demora cerca de 4 a 5 horas e, se for feito corretamente, fica com um aspecto bem natural. É impossível definir exatamente o tamanho da indústria de clínicas capilares de Istambul. Embora o Ministério da Saúde da Turquia estabeleça padrões para a indústria que estão de acordo com os regulamentos da União Europeia, as clínicas não são obrigadas a dizer quantos procedimentos ocorrem, e as associações médicas são voluntárias. Se obter números exatos é difícil, encontrar clínicas é bem fácil. Você só precisa digitar transplante de cabelo Istambul no Instagram e você já vai ter uma enxurrada de resultados. I think it's fair to say that there are some clinics that are spending thousands, if not hundreds of thousands of pounds on their social media marketing. And the problem is that young guys who have hair loss are just quite often so devastated and so desperate and just need it. And I get that so often. Escolher a clínica certa através de social media ou mesmo no mercado enorme de Istambul não é fácil. Há muitas clínicas que oferecem cirurgia por menos de 10 mil reais, com pouca ou nenhuma supervisão médica. When the doctor will give us the confirmation that everything is fine. Hazen Altal coordena a equipe médica da Blue Magic, e ele argumenta que apenas uma fração das clínicas da cidade prioriza o atendimento médico no lugar do lucro. 350 clinics, I can tell maybe 10% of them, they do this job in medical way. They focus on the medical side. And the rest, it's a business. It's a job. It's a work. Okay? Because there are some clinics, they were making daily up to 50 operations. Daily. Okay? Essa abordagem de produção em massa gera um dos elementos mais controversos do setor de transplante capilar, o uso de técnicos. Na Turquia, assim como no Brasil, os técnicos costumam ser usados para auxiliar no procedimento, mas é a extensão de seu uso que faz a diferença. When you cut into the skin, I would suggest that's surgery. And that should be done by a doctor who is part of has a governing body to whom they are responsible to keep their license. And in a lot of health tourism destinations, that's not what happens. That step is delegated to non-doctors. O uso do técnico é um dos maiores fatores que ajudam a reduzir o preço da cirurgia. O médico supervisiona o trabalho, mas um técnico é quem o faz. If you are requiring this, like you want a doctor to do it from A to Z, this will cost you a lot of money. Operating room is ready for tomorrow's patient. O Dr. Kaya Sayınoglu é um dos 3 membros da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar em Istambul. Ele, como todo mundo, usa técnicos, mas ele mesmo faz as incisões e extrações.
It is a competition between this kind of technician clinics, and these kind of companies, they may compete. I don't think there's a big competition between doctors. There's a competition between technician clinics. O Dr. Kaihan acredita que está na hora do setor ser regulamentado, mas ele tem preocupações. When you put big restrictions and regulations, sector will go illegal way. So it is not easy to regulate, but it has to be regulated because it's about life. I mean, you are doing a procedure on human. O grupo de maior risco são os homens jovens, que correm para fazer a operação em clínicas encontradas pela internet. And when they have their transplant, quite often it will be done to a design that they've requested, which is low, youthful, rounded, squared off temples, and it may look good for a couple years. But when they reach 30, 40, 50, 60, and they've lost a lot more hair, that's going to be their permanent hairline, because those hairs don't deteriorate. When they're taken from the sides and the back of the head and transplanted, they're there for the duration. Now, what I do think is going to happen in 5, 10, 15, 20 years' time is I think we're going to see an absolute epidemic of men who had aggressive hairlines transplanted when they were young. By aggressive, I mean low and quite rounded, and then go on to lose significant amounts of hairs to start to look like their balding fathers and grandfathers, which is what they wanted to avoid happening by having a transplant without realizing that the transplant's not going to stop that happening. And if you are a proper candidate for hair transplant, I recommend hair transplant to everyone. But everybody who look for a solution for hair loss has to do their homework very well, and they have to find the right doctor and right place everywhere.